Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de agosto de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ainda na reprise das 10 às 11 da noite, ainda nós temos no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, ainda nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos às 8h30 da noite, e é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos que todas as semanas a gente produz, o próprio Razões da Fé que vai ao ar. Nós estamos, neste ano de 2024, enquanto Diocese de Caxias do Sul, completando 90 anos de criação. Nos últimos dias do mês de julho, nós celebramos os 65 anos de que Nossa Senhora de Caravaggio foi proclamada padroeira da Diocese de Caxias do Sul pelo Papa, hoje Santo São João XXIII. E nós estamos preparando este caminho de 90 anos com algumas atividades. Uma delas é o documentário, a série documental dos 90 anos da Diocese. E por isso o nosso tema de hoje, Diocese de Caxias do Sul, 90 anos, como tudo começou? E nós vamos falar um pouco sobre esta série documental. Você vai poder acompanhar ao longo deste programa os nossos bastidores, como foram as gravações desse processo que está em edição agora para apresentação a partir do dia 8 de setembro. E nós temos como convidado o publicitário, proprietário da Finis Comunicação, produtora contratada pela Diocese para gerir aí o processo do nosso documentário, o Maurício Poleto Deon. Maurício, obrigado pela tua presença para a gente hoje conversar sobre o nosso documentário. Olá, muito bom estar aqui contigo, Felipe. Que honra estar aqui também participando desse Razões da Fé para falar desse assunto que é uma riqueza para a nossa diocese, para a nossa igreja e também para a nossa cidade, para a nossa região. Fico muito contente em poder estar aqui. Eu começo te fazendo uma pergunta. Como foi para ti receber primeiro ser sondado, para fazer esse documentário, essa série, e como foi para ti, enquanto um jovem católico que se criou dentro dos movimentos da igreja? A gente poderia dizer, nós somos uns ratinhos de igreja, que nos criamos dentro das nossas paróquias. Como foi para ti receber esse convite e, ao mesmo tempo, abraçar essa missão? Cara, é lindo. A Finis Comunicação ela é uma agência de Caxias que já está aí no mercado há 9 anos, mas eu falo muito com o pessoal que quando a gente faz algo que tem valor e que faz sentido para a nossa vida, tudo se torna mais gratificante, com até mais qualidade, quase que automaticamente, Nós já tivemos alguns projetos em todo esse tempo de empresa junto à Diocese, até por toda essa nossa vivência de grupos de jovens, de movimentos, de comunicação, de articulação, que a gente já viveu, inclusive, juntos dentro da Diocese. Recentemente fizemos o projeto do novo site diocesano e junto a ele os sites das paróquias em um sistema integrativo. E com esse convite, essa possibilidade de produzir algo que conta a história de 90 anos da Diocese, o sentimento é de pura gratidão, por nós podermos contar uma história tão bela, uma história que uma pequena parte dela nós fazemos parte, nós estamos junto a essa história, que é uma pequena parte, mas é uma pequena parte da Diocese, mas uma grande parte da nossa vida, Então poder fazer parte dessa produção, criar esse conteúdo e levar essa história viva da Diocese para as pessoas e para os fiéis como um todo da nossa Diocese é uma riqueza sem igual para nós. E o que a gente percebe, ao mesmo tempo, tu falaste agora da Finis Comunicação, mas sempre atrás de um CNPJ tem um CPF. Tem uma pessoa que certamente, e aqui a gente está trabalhando nesse tempo do documentário juntos,
a gente percebe que não é simplesmente o financeiro que conta, né? Tem algo por trás. E eu acho que aqui a riqueza é a maior riqueza, é a gente poder olhar essa história e dizer, olha, eu posso dar a minha contribuição para que essa história não se perca, para que a transmissão dessa história, como o Papa Francisco se preocupa muito com a questão da transmissão da fé, né? Ele diz, olha, não esqueçam de visitar os avós de vocês, os nonos de vocês, de conversar com eles, né? Que fazem a transmissão da fé oral, né? Nesse tempo da história, nós temos essa tecnologia que nos permite fazer isso, e também é nosso jeito, né? Enquanto responsáveis pela comunicação, por comunicar também a igreja, é o nosso jeito de dizer, olha, damos a nossa contribuição para que essa história não se perca. Com certeza, com certeza. Utilizado que nós temos de expertise e de possibilidades até nível de ferramentas de tecnologia para que a gente consiga colaborar com essa história, né? E bem o que tu comentou, né, Felipe? Claro, temos empresas, temos funções, temos uma carga de demandas no dia, mas a gente nunca perde a essência de quem nós somos, né? Eu acho que esse é um dos grandes segredos do porquê que a gente consegue construir um documentário, uma série documental, não só documental, mas também emotiva e também realmente pastoral, né, para a diocese. Porque por trás das empresas, enfim, existem pessoas que viveram a vida dentro desse lugar, né, e dessa fé. Então, como pessoa, né, individualmente, realmente é de uma gratidão muito grande poder fazer algo por toda essa história de 90 anos, né? Que se passa por tantos momentos, tantas conquistas, tantas dificuldades, tantas superações, e a gente poder dar continuidade a isso e eternizar dos 90 para frente agora, né? Pelo menos mais uma etapa da história da diocese. Nós, antes de começarmos de fato com o Maurício, a gravação, a produção, enfim, desse material, nós no ano passado, ainda lá no mês de outubro, nós, depois também da pastoral da comunicação da diocese se reunir, né, e dali surgir esta ideia de ter uma série documental, porque o último documentário que nós temos é dos 80 anos, feito em 2014, mas ele foi feito com uma intenção, que era mostrar um pouco a história muito linear da diocese. O que foi acontecendo nesses 80 anos. E, então, da pastoral da comunicação, nasceu essa ideia de pensar um projeto maior, que também falasse do envolvimento da igreja na sociedade. E nós, então, conversamos com o Dom José, nosso bispo, e o Dom José disse, façam. O Dom José deu esta abertura, né? E nos pontuou duas coisas muito interessantes. Ele disse assim, duas coisas que, então, vamos fazer, mas duas coisas que eu acho que são importantes e são prioridades. Falar da saúde e falar da educação. Então, o envolvimento da igreja na Serra Gaúcha com os hospitais e com as escolas e com a própria criação da Universidade de Caxias do Sul. Então isso também foi uma riqueza. E foi formada uma equipe de trabalho para isso. Nesta equipe de trabalho estão presentes o professor Ivo Adamati, que por muitos anos trabalhou na Universidade de Caxias também e ajudou a pastoral da comunicação da diocese. Temos nesta equipe o padre Cleiton Pena, que é presidente da Associação do Museu Diocesano, Dom José Barea. Nós temos a Rosalina Cassol, que é da Catedral Diocesana, conhece bastante da história da Catedral e tem um estudo de doutorado também olhando para a questão do Santuário de Caravaggio. Nós temos nesta equipe o Rudinei Zorzo, que trabalhou, né, pensou o documentário dos 80 anos na época junto com Dom Alessandro. Nós temos a equipe da Pastoral da Comunicação da Diocese, né? Nós temos pessoas que puderam ir sugerindo. Padre Álvaro Pinzeta, pároco lá da paróquia de André da Rocha e da paróquia de Protásio Alves, que puderam ir nos ajudar a pensar este processo, esse caminho. E nós chegamos a uma ideia de uma série documental de 9 capítulos.
não por coincidência e nem por acaso, né? O Espírito Santo sopra, né? E nós pensamos nesta série, neste trabalho de 9 partes, não para falar sobre 10 anos de diocese, a cada 10 anos de diocese, mas para falar sobre temas em específico. E aqui nós já abrimos, né, qual que vai ser o tema do primeiro episódio. Por quê? Antes de nós termos uma organização de diocese, que são 90 anos, nós tivemos as pessoas que chegaram aqui há 150 anos. No caso dos italianos, o ano que vem nós vamos celebrar os 150 anos da imigração. Nós tivemos essas pessoas que chegaram aqui, que trouxeram a fé na mala, né, com o terço na mão, com os quadrinhos. Basta ver no Santuário de Caravaggio o pequeno quadro de Nossa Senhora que está no pé da imagem, né? A fé dos imigrantes. Então esse é o tema do primeiro episódio. E quanta riqueza, né, a gente recolheu no primeiro episódio, né? É sensacional o que nós conseguimos sentir, né? Fazendo essas captações, fazendo essas imagens. Começando lá pela história de quem veio, de quem trouxe toda essa riqueza e todo esse início dessa caminhada de fé. Eu não sei se está liberado dar spoiler, Felipe, mas... Podemos. Algumas riquezas sem igual que foram conquistadas, né, durante todo esse processo. Por exemplo, dentro de todo esse pensamento, nesse primeiro episódio da Fé dos Imigrantes, quando nós conseguimos recuperar, através de um grande auxílio, inclusive da Universidade de Caxias do Sul, né, imagens ainda em filmes de rolo, guardadas em lata, desde 1948 em vídeo. Essa imagem de 48, por exemplo, que já é vista, de acordo com o pessoal da própria universidade, como a segunda imagem mais antiga da história de Caxias, né? Até o que se tem em vídeo, até o que se tem registro até hoje. Imagens que têm uma riqueza não só material, mas emocional e pastoral sem igual, né? Momentos que marcam essa caminhada de tudo que aconteceu na igreja até hoje. Não vou abrir tanto o que é cada imagem, vamos deixar o pessoal assistir os episódios e se emocionarem junto com a gente, mas imagens em vídeo desde 1948, 1955, 58, 70 e poucos, então imagens que a gente conseguiu recuperar e que vão nos ajudar a fazer um paralelo com as memórias das entrevistas das pessoas que nos trouxeram, o que viveram, o que passaram junto à diocese em tantos anos, mas recuperadas e apoiadas em imagens reais da época, né, que vão trazer toda essa riqueza. Então já fica aqui um gatilho de motivação para a gente assistir esse documentário, esses primeiros episódios que vão nos trazer lá para a imigração, lá para essa fé que carregou os imigrantes para cá desde o princípio. Nós também contamos, né, para o primeiro episódio, com algumas imagens. Nós tivemos a parceria também da Giordani Turismo, ali de Bento, com a Maria Fumaça, com o Parque da Epopeia Italiana, que recorda como foi a imigração italiana, né? Recorda o sofrimento daquelas famílias que viviam no norte da Itália e todo o processo da vinda para o Brasil, né, a promessa da cocanha, né, a promessa da terra da fartura, onde tinha tudo, e quando eles chegaram aqui, essa unidade que eles tiveram que criar entre famílias próximas para desbravar, para desmatar, para conseguir construir as primeiras casas, as primeiras vilas, que depois se tornaram essas grandes cidades aqui da região. E eu destaco, daquele primeiro episódio, nós temos uma fala da professora Vânia Herédia, né, que é da Universidade de Caxias do Sul, o professor pesquisador José Clemente Pozenato. Nós temos também, só que a gente quis trazer essa ideia um pouco das pessoas do mundo acadêmico, dos pesquisadores, mas também a questão de pessoas que viveram isso na comunidade. Então, nós temos o testemunho do senhor Egidio Viecelli, aqui do Santuário de Caravaggio, que é neto de imigrantes. Ele está com com 90 anos, já 92, e ele é neto dos imigrantes. Então ele conta
né? O que ele ouviu da mãe dele, o que ele ouviu da avó dele, como também se deu o processo para a organização desta comunidade aqui de Caravaggio, né? Que também é uma das mais antigas da diocese. Afinal, nós temos 145 anos de festa de Caravaggio neste ano, sendo a primeira festa religiosa da região que se tem datada, a de Santo Antônio lá em Bento Gonçalves. Também tem a palavra do padre Volmir fazendo esse paralelo, né, com o quadro histórico que foi encontrado, que deu início à devoção a Santo Antônio. Então, todo esse paralelo do mundo da pesquisa, do mundo acadêmico, mas esse olhar também das comunidades, de como, né, o que veio também da história oral das famílias. Eu destacaria isso como importante. E depois nós vamos para o segundo episódio, que vai falar exatamente o porquê criar uma diocese. Por que criar uma diocese? Para que ter uma diocese? Né? Ainda lá no primeiro episódio, que eu vou dar um spoiler de uma breve fala do professor José Clemente Pozenato, que ele vai falar o seguinte: os imigrantes chegaram aqui com a sua fé na mala, no terço, né, nos quadros, mas eles tiveram que se organizar enquanto comunidade para poder desbravar, e depois eles tinham a necessidade deste fortalecimento espiritual. E o que aconteceu? Ainda não tinham os padres, né? Depois chegaram as primeiras congregações com as escolas, mas ainda não tinham os padres. O que eles faziam? As famílias construíam os capitéis. E quantos capitéis nós temos ainda nas nossas encruzilhadas, no nosso interior, né? Nas nossas cidades. Eu recordo, em Caxias, no bairro Santa Catarina, ainda tem o capitel também de Nossa Senhora do Rosário. Na entrada de Bento Gonçalves tem o capitel. Aqui na entrada da estrada do santuário, aqui da avenida Dom José Barea, temos um capitel também. Então, essas riquezas que os nossos antepassados foram deixando e que ainda hoje são marcos importantes da fé de um povo. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de agosto. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de agosto de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema deste programa, deste dia 11 de agosto, Diocese de Caxias do Sul, 90 anos. Como tudo começou? E o nosso convidado é o publicitário Maurício Poleto Deon, que nos ajudou, que está nos ajudando, que trabalha conosco na produção do documentário, da série documental dos 90 anos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Maurício, nós falávamos no bloco anterior sobre o primeiro episódio, falávamos sobre a questão da imigração italiana, né? E o segundo episódio vai nos levar para falar um pouco sobre o contexto histórico de por que criar uma diocese, como é que foi isso, os embates também para a organização dessa equipe, de uma comissão pró-bispado, pró-diocese, o que a Santa Sé previa também. Então nós temos esse segundo episódio, onde também a gente vai abordar diretamente a história da diocese e dos grandes protagonistas para que isso acontecesse, né? Mas ainda, né, a gente vai lançar principalmente esses 2 episódios, nós vamos lançá-los no dia 8 de setembro. Então, você que está nos acompanhando, fique ligado que no dia 8 de setembro, que é o dia do aniversário da Diocese, a Diocese foi criada em 8 de setembro de 1934, pelo Papa Pio XI, e então nós vamos, neste primeiro, né, nesse dia do aniversário, né, em que a gente vai celebrar também a Eucaristia
uma missa solene na Catedral Diocesana às 19 horas, nós também nesse dia vamos lançar esses 2 primeiros episódios. Nós vamos comunicar nas redes sociais como vai ser isso, mas neste dia 2 episódios vão estar no ar para que a gente possa ter este paralelo entre a imigração e também já um pouco o início da região já se desenvolvendo, né, do desenvolvimento, e a primeira, então, organização da igreja de forma institucional na região. Isso é legal demais, Felipe, porque foram 30 entrevistados para esse documentário. Foi um trabalho. Digamos que eu estou cansado de corpo e gratificado de mente e de espírito, né? Foi uma linda peregrinação, né? Que fizemos juntos, inclusive. Tu teve a honra de estar em todos esses momentos junto conosco, em toda essa produção. Então, 30 entrevistados, mais todas as imagens de apoio, né? Que vão estar envolvidas dentro disso. E o que mais nos encanta em toda essa gravação, em toda essa captação, é como as falas se complementam por ação do Espírito Santo, né? Falas simples, falas pessoais, falas de memória, de história, de sentimento, como a própria questão do seu Egídio Vecellio no primeiro episódio, né? Neto de imigrantes, contando o que ele lembra durante a própria entrevista, né? Fazendo oração em italiano, cantando para nós, né? Durante a entrevista, coisas que ficarão com certeza marcadas para nós, na nossa vida como um todo. Em paralelo a falas acadêmicas, históricas e de grandes conteúdos, né? Que carregam toda essa construção de 90 anos. E migrando, né, dessa fé dos imigrantes, passando então para como tudo começou, do porquê se ter uma diocese no segundo episódio, que também vai ao ar então no dia 8 de setembro, onde nós buscamos então nesse segundo episódio contar um pouco da essência do que norteou a necessidade de se criar uma diocese. A partir da vinda desses imigrantes, dessas organizações em comunidades, de todo esse esforço, né, desses imigrantes que chegaram, né, como bem se retrata pela Giordani Turismo na epopeia italiana, achando que dinheiro ia dar em árvore e cair no chão, né, e que na verdade tiveram que construir tudo em comunidades, em famílias, e que começaram a formar esse senso de pertencimento e de pastoral, né. E aí sim a criação, né, do porquê se ter uma diocese, do porquê se estruturar uma diocese até chegar então na sua concepção em 1934. Eu acho interessante também a gente recordar que ao longo do nosso documentário nós vamos fazer aquela ida e volta, né? A gente não vai, por exemplo, assim, no segundo episódio, só de 1900 da década de 20, que foi quando começou todo o processo, para frente. Não, a gente também vai olhar para trás, voltar para a fé dos imigrantes. A gente vai voltar para o início do século XX, com a chegada das congregações religiosas, o fim do século XIX, né? E início do século XX, com a chegada das congregações, o início também dos hospitais aqui na Serra, né? O início das escolas. A irmã Renata Segatti, por exemplo, que foi diretora por muitos anos do Colégio São José de Caxias do Sul, né? Da Congregação das Irmãs de São José, com a voz bem frágil, vai nos dizer o seguinte: olha, quando as irmãs chegaram aqui, elas vieram primeiro para a catequese das famílias, das crianças. Primeiro para trabalhar a catequese. E depois entrou a questão do ensino, né, do ensino básico, né, de ensinar a ler, escrever, fazer contas, né, que era a realidade daquele povo na época. Nós vamos falar das escolas paroquiais, né, nós vamos falar de todo esse processo também da colônia, né, do que acontecia nos interiores, né, na colônia. Então, acho que isso é o bonito, é fazer sempre a ida e a volta, não esquecendo a história, não dizendo, olha, a partir daqui nós começamos. Não, nós temos uma história, né? Nós, que não começou só em 1875 com a chegada dos imigrantes, mas começou ainda na Itália, o porquê da vinda dos imigrantes, todo o processo, né? Gente de muita fé, pelo que todo mundo vai documentando nas falas, gente de muita fé. E nós recordamos, né, no documentário, que santos passaram por aqui, né? Um santo e um beato, né? O São João Batista Scalabrini passou aqui
por Caravaggio, passou por Bento Gonçalves, por Veranópolis, pisou aqui, fez crismas aqui antes de criar a diocese, né? Antes de se ter a diocese. Então, fundador da congregação dos padres carlistas escalabrinianos, né? Madre Assunta Marchetti, fundadora da congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos, também esteve trabalhando aqui. O beato Tiago Alberione, fundador da família Paulina, né? Fundador das Irmãs Pastorinhas, das Irmãs Pias Discípulas, dos Padres Paulinos, das Irmãs Paulinas, também pisou aqui nesta terra. Então, esteve aqui na nossa região, visitando, né? Então, tudo isso nos contribui para a gente chegar nesse tempo da história e dizer, olhar para trás com gratidão. Exato. Quando nós gravamos a parte ali com Dom José, já gravamos, nós pedimos para ele, Dom José, vamos gravar a abertura, que vai ter no primeiro episódio, a abertura com o Dom José. Ele já aproveitou e já gravou até o encerramento. E ele gravou por uns 3 minutos os diversos obrigado, Senhor, por tudo que nós temos que agradecer nesta diocese. Com certeza. E o que eu acho interessante e rico em tudo isso que nós estamos vivendo, e até fica aqui um apego, né, um apelo de que por ser uma série documental, antes de ser vista, antes de ser assistida, uma série documental pode parecer uma série monótona, né? E eu já trago desde agora que com a quantidade de entrevistas, de imagens que nós temos históricas, de acontecimentos inclusive divertidos, né, de memórias que inclusive são dinâmicas e que nos fizeram rir muito, além de tudo, em todas essas captações, a ideia dessa série documental é que ela seja realmente algo dinâmico, que a gente consiga fazer um bate-bola entre as conversas, mesclar isso com imagens da época, com imagens de apoio, como tu bem colocaste, voltar na história e voltar ao presente, fazer esses paralelos, para que a gente tenha uma série documental também dinâmica, também interativa, dentro desses 9 episódios, né? Que foi algo que foi inclusive construído por essa equipe muito bem formada, enfim, para pensar esse documentário, de que se precisava, assim, de um tempo e de um espaço maior para que a gente conseguisse dar a valorização necessária para cada momento dessa história de 90 anos. Ele é um documentário que vai abordar as várias frentes, né? Não só a presença de padres, mas a presença de freiras, de vocações, de grupos, de movimentos, de educação, de saúde, né, de vários âmbitos que fizeram e fazem parte de toda essa história diocesana, né? Como bem colocaste, através do que o próprio Dom José foi solicitado, né, para nós através desse documentário, que é fortificar, por exemplo, a saúde e a educação dentro da história da diocese, né? Então, com a presença de entrevistas como o Padre Cláudio, né, Pesoli falando sobre a questão do Hospital Pompeia, o Pio Soldalício, né, o próprio reitor da Universidade de Caxias do Sul, o professor Gelson Heck, falando sobre toda essa questão da universidade, do próprio Dom Benedito, né, que foi quem cunhou e construiu toda essa história de construção e de relação da universidade com a diocese. Então são muitos âmbitos, são muitos ambientes que se mesclam para formar essa bela história, né? Isso, e nós temos então, o terceiro episódio vai falar justamente sobre os nossos pastores. Nós tivemos Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, é o 5º bispo da diocese de Caxias do Sul. Nós começamos a história, e algo que é curioso e que é interessante a gente trazer aqui também. A diocese foi criada em 1934, mas o primeiro bispo só chegou em 1936, na festa de Nossa Senhora de Lourdes de 1936, no dia 11 de fevereiro. Então, nós passamos ainda um ano e pouquinho sem o bispo oficialmente em nosso meio, né, nos primeiros tempos da nossa diocese, para que também fosse se estruturando uma organização, né, para onde o bispo ia morar, para toda essa parte também de infraestrutura. Depois nós tivemos Dom Benedito Zorzi, e aqui eu acho que tem o paralelo em que todos os nossos entrevistados, quando perguntados sobre Dom Benedito Zorzi, recordam a importância deste homem para o desenvolvimento da região,
para o desenvolvimento. Alguém que chamou o prefeito de Caxias do Sul da época e o Dr. Virvi Ramos para se unirem com a diocese para criar a Universidade de Caxias do Sul. E aqui tem mais uma imagem que vai aparecer lá no documentário, que é Dom José Barea, ou melhor, Dom Benedito Zorzi, na assinatura da ata de criação da universidade. Então, foi a partir também desse impulso da igreja, né? Sempre pensando na formação de pessoas, antes do que a formação de cristãos, na formação de pessoas, na formação humanista das pessoas, né? Pessoas que pudessem depois desenvolver a região. Mas eu ainda volto um pouco antes, na época de Dom José Barea, a criação do seminário Nossa Senhora Aparecida em Caxias, nem 5 anos depois da criação da diocese. Então, se o bispo chegou quase 2 anos, mais de 1 ano e meio depois da criação da diocese, ele teve menos tempo ainda. E ele passou a cavalo por todos os lados, pedindo a contribuição das famílias para a construção do seminário. E o seminário foi inaugurado em 1939. E até o ponto que nós temos o professor Aldo Migot dizendo: sou o que sou por causa do seminário. Se não fosse a igreja, eu não seria nada, né? E o João Tonus, que foi secretário de Cultura de Caxias do Sul e do governo do estado do Rio Grande do Sul, dizendo que o grupo de teatro Misericolone, né, Misericolone, que trabalha com teatros em italiano, né, nasceu a partir da inspiração dos teatros realizados por eles enquanto seminaristas no Teatro do Seminário Aparecida. Então, para a gente ter ideia de que a diocese sempre foi essa protagonista. Aí, olhando para Dom Benedito de novo, muita gente falando sobre a visão missionária que ele tinha, né? A visão missionária, né? Depois Dom Paulo. E é interessante e é lindo como se caminha as necessidades da diocese. Vamos fazer um comparativo aos papas, né? A necessidade da igreja com os seus pastores, né? Isso ficou claro, pelo menos para mim, dentro dessas gravações, de como a passagem de Dom José Barea, Dom Benedito Zorzi, Dom Paulo, Dom Alessandro e Dom José agora vieram nos momentos certos por ação do Espírito Santo, né? Todos unânime, né, nas falas dos entrevistados, a força de Dom Benedito, de como era um homem forte, de como era um homem que realmente teve essa visão missionária de descentralizar a diocese, de criação de paróquias, e ao mesmo tempo, depois caminhando um pouco para Dom Paulo com o carisma, né? O próprio Padre Cláudio fala muito sobre essa questão do Dom Paulo, de toda essa caminhada que ele fez também pastoral dentro da diocese. E como é bonita essa passagem de uma etapa para outra, né? Dos pastores que estiveram conosco até hoje. Cada um com a sua personalidade, o seu carisma, dentro do que, olhando para o passado hoje, nós temos que agradecer a Deus por quem surgiu na nossa diocese até hoje, né? E por tudo que foi construído até aqui. Temos muitas falas que fortificam o quanto o que aconteceu até hoje reflete no hoje, né? E o quanto nós precisamos fazer hoje, o quanto nós precisamos fortificar. Eu vejo que o documentário ele não é um documentário só para falar de passado, mas sim, na verdade, para uma visão de futuro. E estou dando um spoiler lá dos episódios finais, né? Dos 90 anos e agora, né? O que vamos fazer daqui para frente? Com os jovens, né? Os jovens falando, nós colocamos jovens, né, nesse olhar, também com os movimentos, as pastorais sociais. Então, de resgatar tudo que foi feito, agradecer por esses, vamos usar, né, por esses juros que a gente utiliza hoje do que a diocese, do que essas pessoas todas que passaram por aqui criaram, e que agora é a nossa hora, que agora é a hora dos jovens, a hora de quem está à frente, construir esses próximos anos, esses próximos 90, né? Então, há uma visão de passado, de memória, de história e de desafio. Isso é bonito, a gente conseguir fazer esse paralelo, né, entre as histórias. E aqui, né, recordando, nós tivemos Dom Cândido Bampi, que era frei capuchinho, que ficou nosso bispo auxiliar, também está sepultado na Catedral Diocesana, também. E olhem aqui, dado muito importante, Dom Benedito Zorzi
e Dom Frei Cândido Bampi participaram ativamente do Concílio Vaticano II em Roma de 1962 a 65. Né? E Padre Jaime Gusberti vai falar num dos episódios da importância de Dom Benedito também na organização da carta Optatam Tucius, que vai falar sobre o trabalho missionário da igreja e também para a formação dos futuros padres, né? Então, se fala também sobre o protagonismo e a importância da igreja na diocese, né? Na questão de buscar a democracia no tempo da ditadura militar, né? A importância que a igreja sempre teve como uma voz também para defender as pessoas que iam para a prisão, que eram investigadas, né? Então, por aquele tempo da ditadura militar. Então, sempre este protagonismo da igreja, né? Depois, Dom Paulo, como o Maurício traz, a questão do carisma, o olhar de Dom Paulo também pelas periferias da cidade, né? Um bispo que era natural de Caxias do Sul, conhecia do urbano de Caxias do Sul, né? Depois nós viemos para Dom Alessandro, o próprio Dom Alessandro falando da sua chegada, ele como um padre italiano, né? Nasceu na Itália, um bispo italiano, naturalizado brasileiro, chegou na região dos imigrantes italianos, como um grande incentivador também da evangelização ao longo desses anos que ele ficou na diocese como bispo titular, né, de 2011 a 2019, todo o seu trabalho também pastoral de visitar as comunidades, porque ele fala que ele começou a fazer a visita pastoral, então de conhecer as comunidades, de passar pelas quase 1000 comunidades da diocese e depois ainda, por fim, agora, né, nessa história que nós temos nos últimos 5 anos, desde os 85 anos da diocese, a chegada de Dom José Gislon, que tem esta visão muito forte do olhar administrativo, da organização institucional da diocese, né? Alguém que está apontando para esta necessidade também. Então, justamente o que o Maurício falava, né? Cada um dos bispos que esteve aqui esteve no tempo da história que necessitava, né? Fazendo com o seu jeito, com o seu carisma, com o seu jeito também de governar, né? Mas esteve aqui fazendo certamente o que a igreja pedia e o que o Espírito Santo inspirava, né? Eu acho que aqui nós temos uma chave bem importante. Com certeza. E é lindo de remeter, e aí fica, inclusive, aproveito porque isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo, no Museu do Bispado, né, na própria catedral, existem inúmeros itens, né, das épocas, né, os báculos, as mitras, e uma das coisas que me chamou como comunicador, né, que me tocou muito, foi a câmera de Dom Benedito Zorzi, e as fotos tiradas pela câmera de Dom Benedito Zorzi em sua visão missionária, né, indo em comunidades, fazendo fotos na época logo que ele chegou na diocese. Então pensem só, né, na chegada de Dom Benedito Zorzi, logo após essa passagem de Dom José Baré para Dom Benedito, ele ter essa visão missionária com a sua câmera, que está exposta no Museu do Bispado, passar de comunidade em comunidade fazendo fotos, né? E ao que se diz, tem fotos dos capitéis, fotos exato. Das igrejas, um pouco de toda a realidade que a diocese atendia, né? Lembramos que a diocese de Caxias do Sul, ela chegava até Torres, exato, né? Até o litoral, né? Ela tinha toda esta parte aqui da serra, mas também ela descia até Torres. E atualmente, então, em 1999, foi criada a Diocese de Osório. Então, a nossa diocese, ela chega até Cambará do Sul. Então, aquela região dos Campos de Cima da Serra,
Cambará do Sul, São Francisco de Paula e Jaquirana, né? Nós temos uma realidade multicultural e multiétnica também na diocese. Isso é uma das falas também do padre Álvaro Pinzeta, que também fez o seu mestrado em História da Igreja a partir da história da diocese, onde ele vai também falando um pouco sobre as características dos povos de cada uma das regiões pastorais da nossa diocese, né? Caxias do Sul, Bento Gonçalves, o Vicariato de Nova Prata, depois a região de Garibaldi, a região de Flores da Cunha, a região de São Francisco de Paula, né? Então, as diferentes regiões de pastoral, e a região aqui de Farroupilha, claro, com as suas especificidades. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 11 de agosto. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de agosto de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Neste programa que nós estamos falando um pouco sobre os bastidores da organização do nosso documentário dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. O nosso tema: Diocese de Caxias do Sul, 90 anos, como tudo começou? E aí nós temos como convidado o publicitário Maurício Poleto Deon, que está nos ajudando no trabalho de organização e edição, né? Já feitas as gravações das cenas, edição também do nosso documentário de 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. Eu lembro que quando a gente construiu enquanto equipe, e aqui eu faço mais um registro, também integra esta equipe de trabalho do documentário o próprio Antony Tessari, que é o coordenador do Instituto de História e Memória Cultural da Universidade de Caxias do Sul. Nós quisemos convidar também, trazê-lo para perto, porque justamente entendemos que o mundo acadêmico pode colaborar muito com isso, e também essa história, essa série interessa para a universidade porque é a construção histórica da cidade e da região. Então, como a universidade tem a sua abrangência regional e comunitária, né, tudo isso também interessa para o mundo acadêmico. E um dos acenos bem importantes que foi abordado no documentário foi a questão da própria comunicação, né? A comunicação enquanto processo, né, de organização da Rádio Miriam Caravaggio, que é a rádio que nós estamos aqui hoje, também não só o que é próprio da diocese, mas o que esteve e está na diocese, no sentido da edição do Correio Rio-Grandense, um jornal organizado pelos freis capuchinhos também por mais de 100 anos, né, que foi entre Garibaldi e Caxias do Sul. Depois, a própria organização das rádios da Congregação dos Capuchinhos, né? Então, tudo que foi acontecendo para contribuir com a evangelização, até o nosso coordenador de pastoral, o padre Leonardo Pereira, no momento em que ele vai dizer: olha, nós precisamos e estamos buscando sempre atualizar a nossa linguagem para comunicar o evangelho nesse novo tempo da história, né, Maurício? Perfeito. E como bons comunicadores, não poderíamos deixar de falar da comunicação, né? Eu até recordo, são muitas informações, então às vezes a gente precisa da nossa colinha, né? Mas vou trazer aqui o título que nós trouxemos já para esse episódio, mais voltado para a comunicação, porque ele é muito belo, né? Nós falamos em Diocese de Caxias do Sul, 90 anos, educar, conectar e comunicar, né? São 3 tópicos, né, que falam de educação e de comunicação e que se mesclam completamente, né? E a gente vem nessa caminhada linda, né, com as falas do Padre Alcindo aqui sobre a própria Rádio Miriam e toda essa caminhada linda que é de construção e de toda essa vida que a gente construiu para isso acontecer. O Frei Aldo, né, falando sobre a questão do Correio Rio-Grandense e de toda
a importância que isso tem e de toda a relação que isso tem com a própria diocese. A questão cultural, entrando depois nessa própria questão dos 150 anos da imigração italiana, em que o Correio Rio-Grandense depois tem o Naneto Pipetta. O Naneto Pipetta, isso. Né? Que é aquele personagem que depois foi até pro teatro. Exato, então essa relação de comunicação e depois também que vai ser trazida com muita força da própria arte e cultura, né? Para nós enxergarmos como, na verdade, há uma expansão do que é diocese, do que é igreja, do que é pastoral e do que está ao seu redor e que faz parte de tudo isso. E muito legal essa caminhada tecnológica também, que as coisas vão se concretizando, né? Até chegar ao Padre Léo, né? O Padre Leonardo Pereira, então, trazendo essa questão que não podemos deixar de falar que uma pandemia fez parte de 90 anos de história. Por pior que tenha sido esse momento, ele foi um momento de fortificação e, inclusive, do ponto de vista comunicacional, de muita fortificação da diocese. Onde nós começamos, até pelas falas do Padre Álvaro e do próprio Padre Leonardo, as missas gravadas, né, a digitalização de tudo isso, a presença mais forte nas mídias sociais, e que foi muito bem trazida pelo Padre Léo, realmente, nessa ideia de precisamos, estamos e vamos cada vez mais utilizar dos meios, da digitalização, das mídias sociais e das tecnologias para expandir nessa visão de sinodalidade, né, de levar para toda a comunidade o que a diocese tem a comunicar. E aqui eu acho bem importante a gente, agora tu trouxe esse termo da sinodalidade, que é o termo da moda que nós também estamos usando em tudo que fazemos enquanto igreja, né? Toda essa construção foi muito sinodal, com a escuta, com a organização, a gente partilhou entre equipe, vai e volta, mas também a gente olhar a sinodalidade dentro do próprio documentário, em que várias pessoas para resgatar a dignidade batismal de cada um de nós. Nós não colocamos no documentário somente os padres, nem somente os bispos, nem somente homens, mas também mulheres, crianças, jovens, para que a gente tenha este olhar diferente sobre o todo da diocese, sobre quem formou essa diocese lá atrás, essa região, há 150 anos, quem lutou pela criação da diocese há 90, mas quem ainda hoje carrega nas mãos, que somos nós, aqui somos dois, mas você que está nos escutando, você que está nos assistindo, nós carregamos nas nossas mãos essa história. E todo o passo que a diocese ainda vai dar em todo esse caminho. Na reunião da coordenação de pastoral nesses dias, já se falava em olhar para o centenário da diocese, para daqui 10 anos. Que 10 anos é muito rápido de passar. É um sopro. Então, já se fala em vamos olhar para o centenário da diocese, né? É uma história bonita. A gente não vai esquecer a história, como a gente falava ainda lá no primeiro bloco. Mas, com os caminhos que são nos oferecidos hoje, com as tecnologias, nós precisamos avançar. Quem imaginou que nós ainda conseguiríamos recuperar aquelas imagens históricas que a universidade nos ajudou a fazer? E esse é um belo exemplo de como as coisas são cíclicas, né? Porque recupera-se uma imagem de 1948, 55, 59 e agora ela é uma imagem digital, né? Agora ela está na tecnologia de hoje e ela vai perdurar por mais por mais talvez centenas de anos, sendo recuperada, sendo cuidada e sendo tratada de acordo com as tecnologias dos momentos. Então, de como essa é uma relação linda de como o que existe hoje é importante para se manter o que foi construído lá atrás. Poxa, a gente estar conseguindo cuidar de algo que conta, né, desde 1948 a história da diocese e que perdure por mais tempo, e nós até brincávamos, mas não é nem brincadeira, é sério, né? Talvez mais 5, 6 anos que se passassem sem recuperar esses materiais, sem digitalizar esses materiais, eles se perderiam, né? Exato. Então são cuidados que nós como comunicadores, e não só nós como comunicadores, mas o povo como um todo, né, precisa olhar para a igreja como um olhar, sim, de usar as tecnologias que estão aí para todos, que nós utilizemos para construir a nossa pastoral, a nossa comunicação de fé, né?
Nós sempre temos que ter esse olhar de que nós não queremos, vamos usar entre aspas aqui, a gente não quer se aparecer, ou não queremos nos aparecer, mas nós queremos evangelizar. E quem não é visto não é lembrado. Nós sempre recordamos isso, né? E nós precisamos também, enquanto igreja, sempre nos dar esta autoestima, né? Enquanto igreja, de nos olhar para dentro da gente e dizer, olha, temos problemas? Temos. A igreja tem seus problemas, suas dificuldades? Tem. Como toda a família tem, como toda a organização tem. Mas olha que história bonita. Olha, são quase 2000 anos que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja. Iniciou todo esse processo e nós seguimos até hoje, com as alegrias e dores de cada tempo, mas com a força e o vigor para escutar o que o Espírito Santo tem para nos dizer ainda hoje, para que o Evangelho chegue. Que possamos nós, com nossos lá na frente, nossos netos, dizer, olha, a gente contribuiu para que a igreja continuasse, agora é a vez de vocês. Com certeza. Como os nossos avós nos disseram, como os nossos pais nos disseram, né? Olha, a nossa parte a gente fez, agora é com vocês, né? E a transmissão da fé e a transmissão da história vai se dando. A gente vai se encaminhando para o final do nosso Razões da Fé deste domingo, mas recordando, vocês fiquem atentos às redes sociais da Diocese de Caxias, nós vamos avisando, vamos comunicando sobre toda a parte aí de lançamento de cada um dos episódios, toda essa organização. Desde já nossa gratidão também a esta equipe de trabalho que se formou para pensar, olha, nós assistimos o documentário dos 80 anos e depois escrevemos. Eu sei que devem ter umas 10 folhas manuscritas lá, arquivadas, com os temas, com nomes de entrevistados, com imagens do que tinha que ter, enfim, coisas que a gente foi, a partir desta equipe, né, pensando, construindo em conjunto, e que agora, então, nós gravamos e estamos nos processos de edição para, até o final do ano de 2024, nós entregarmos esses 9 episódios dentro do que nós trabalhamos enquanto igreja no mundo todo, que é o Jubileu de 2025. O Jubileu da Esperança, como peregrinos da esperança. Nós somos esses peregrinos da esperança que caminharam desde 150 anos atrás, que não caminharam sobre as águas, mas vieram nos navios, chegaram aqui, peregrinaram por esta região aqui para construir tudo o que fizeram e foram passando a história, e nós hoje somos os peregrinos da esperança, que vamos continuar caminhando e levando a mensagem de Jesus Cristo pelas ruas, pelas estradas, pelas rodovias digitais, por todos os meios onde a nossa diocese está. Maravilha, perfeito. E fica o convite, né, que esse documentário, essa série, ela está sendo construída, pensada por uma equipe, produzida por uma equipe, mas ela é a história de todos nós, né? E que nós possamos assistir a esse documentário e nos permitir sentir, né? Nos permitir emocionar, nos permitir lembrar, trazer lembranças, trazer memórias e olhar para essa visão de futuro, né? Que nós possamos nos ver como parte integrante e essencial desse processo, porque nada é da igreja sem o seu povo, nada é da igreja sem os seus fiéis, né? Sem nós, como igreja, comunidade. Então, que esse documentário conte essa história e que, se Deus quiser, esses papéis manuscritos de todo esse pensamento que foi feito agora sejam encontrados por documentário de 180 anos da diocese. Daqui a 90. Daqui a 90, e olhem para isso e digam, meu Deus, olha quem estava à frente disso um dia, né? Então, é uma gratidão enorme e realmente fica o convite de coração, né? Porque é um trabalho que está sendo feito a muitas mãos e a muito coração, né? Que realmente carregue, além de história, além de cultura, além de toda essa parte acadêmica, muita emoção também.
E assim a gente conclui o programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de agosto. Obrigado, Maurício, pela presença, por a gente poder aqui conversar, né? Falei bastante, o Maurício falou também. A gente está vivendo esse processo agora de gravações e edições, então está muito fresco na nossa memória tudo o que passou pelas gravações, e por isso a gente achou melhor. Não vamos esperar esfriar da nossa cabeça, vamos contar para as pessoas logo essa história, para que elas também fiquem com aquela boa ansiedade de assistir nossa série dos 90 anos da Diocese. Até o próximo domingo. Fiquem bem!